Eu vou te perguntar cantando e você me responde dizendo: eu vim falar com Deus. Amém, igreja? Vamos lá? As palmas para Ele. Vamos cantar. Eles perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Você pode cantar comigo dizendo: mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus: o que, igreja? Que eu só tenho, que Ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu só tenho, e Ele é meu. Canta aí. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Só quem veio cante. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vamos. Vim dizer pra Deus: o que, igreja? Que eu sou dele, que Ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que eu sou dele, e Ele é meu. Mais um. Vim falar com Deus. Vim dizer pra que eu sou dele, e Ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, e Ele é meu. Canta comigo assim, ó. E é meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, e é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Canta pro Simão. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e Ele é seu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Canta pra esse irmão, vai. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vai. Vim dizer pra Deus: o que, igreja? Que eu sou dele, que Ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, e Ele é meu. Vocês, vim falar com Deus que eu sou dele. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Vamos! Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Canta! Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Posso ouvir? Deus está nesse lugar. O que, igreja? O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que Ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus. Canta aí, crente. E Ele é meu, e é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Só quem é dele canta. É meu, 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 é meu. Só
quem foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro aí, faz barulho para a glória de Deus. Chacoalha esse crente que está do seu lado e diga para ele assim: ó amado, abençoado de Jesus. Diga: você foi comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. O diabo fica doido quando vê a gente aqui cantando, levantando a mão, adorando, porque ele sabe que muitos de nós estamos passando por adversidade. Mesmo assim, a gente está aqui dizendo que viemos falar com Deus. Você não veio por causa de atração, por causa de multidão. Você veio por causa da presença dele. Quem veio por causa de Jesus? Então abra os seus braços onde você estiver e fala assim: vim falar com Deus, vim dizer para Deus que eu sou dele, que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar, vim dizer que eu sou dele. Abraça assim o Espírito Santo. E ele é meu, ele é nosso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Esse ano vai acontecer isso na sua história. Você não tem noção do que Deus fará na sua história esse ano. Tem alguém que recebe essa palavra aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! O que o olho não viu, nem ouvido ouviu. Canta aí. É o que Deus tem preparado para você. Eu creio nisso. Quantos creem? O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado para você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Canta aí. Que coisas maiores virão, hey! Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Quantos podem levantar suas mãos essa noite em adoração ao nome dele? Você não tem noção do que Deus fará na sua história. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu. Diga: é o que Deus tem preparado para nós. É o que Deus tem preparado para você. Diga: o que não chegou ao coração do homem, o que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado para você. Pega a sua voz e declara isso. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Levanta suas mãos e declara isso. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei no teu nome, Jesus.
fruto da oliveira mentir, ou justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá. Será que você pode levantar suas mãos pro rumo da sua casa e declarar isso? Coisas maiores virão, ei, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Libera essa palavra para alguém, vai. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina. Que coisas maiores virão, milagres. Você não. Se você estiver do lado do cônjuge, se você estiver do lado do irmão, eu queria que você fosse profeta, profetiza, pegasse na mão dele e dissesse para ele, encoraje esse crente nessa noite e diga assim: você não tem noção do que Deus fará na sua história em 2026. Você não tem noção do que Deus pode fazer na sua história ainda esse ano. Eu vim aqui para ser um profeta de Deus na vida de alguém. Ei, o que o olho não viu, nem ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus está preparando para você nesses dias. Tem alguém que recebe essa palavra aí? Dá um grito de júbilo, faz alguma coisa. Ei, que coisas maiores virão, ei, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá. Diga para alguém: você não imagina o que Deus irá. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você não imagina o que Deus irá fazer. Aleluia. Orabacataraba, choracataraba. Quando eu escrevi essa música, eu trabalhava num lava-jato, muito digno, e eu tinha muitos sonhos, irmãos. Passava o dia ali lavando o carro. Se você já foi ali em Goiânia, tem uma praça que chama Walter Santos, do lado do Samaritano, Hospital Samaritano, e do lado do Hospital Samaritano tinha esse lava-jato. E muitas vezes eu estava lá lavando o carro, e um dia de muita escassez, de muita falta, eu não tinha um dinheiro para comprar uma marmitex. Eu falei: Jesus, será que o Senhor pode mudar a minha história? E eu me lembro que um amigo muito especial chegou ali, falou: Delino, eu senti de Deus de vir aqui dividir minha marmitex com você. Eu falei: até disso Deus cuida. E aí ele sentou ali, nós comemos juntos. E quando ele estava indo embora, ele trabalhava numa empresa chamada Marca da Paz. Eu gritei, falei: Léo, eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Quando Deus mudar a minha vida, Léo, você vai ser a primeira pessoa que eu vou chamar para trabalhar comigo. O Léo deu uma risada de Sara. Sabe aquela risada de Sara? Quando Deus prometeu para ela com 65 anos que ela ia gerar. Mas só que Sara riu de Deus, e Deus deu um menino chamado Isaac, que significa sorriso. Porque ninguém pode sorrir da promessa de Deus na sua história. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite, enquanto nós estamos adorando. Passaram-se exatamente 3 anos daquele dia em diante. Naquele dia eu li um texto de Davi dizendo: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu comecei a profetizar para mim ali naquele lava-jato: eu vou viver as promessas de Deus, eu vou viver coisas maiores, eu vou viver para a glória de Deus. Deus entrou na minha história, mudou a minha história por completo. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite que Deus ainda muda a história de gente. Tem alguém que recebe essa palavra aí? Ei,
Agora você não vai cantar, agora você vai gritar essa canção. Porque hoje todos os planos do diabo estão sendo frustrados aqui hoje. Todos os planos do diabo foram quebrados, derrotados. Tem alguém que recebe Jesus? Olha para esse crente e diga assim: você não vai cantar agora não, você vai gritar essa canção. Diga para ele assim, ó: coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá. Você não tem noção do que Deus vai fazer. Que coisas maiores. Você não imagina aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Estou aqui. Onde estão os milagres de Jesus essa noite? Aonde estão os milagres de Jesus essa noite? Será que você pode glorificá-lo? Será que você pode exaltá-lo? Enquanto você adora aqui nessa noite, está acontecendo o que aconteceu com Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, enquanto eles adoravam o nome de Jesus, as cadeias foram quebradas. Oh meu Deus, eu percebo Jesus aqui nessa reunião. Ora bacataraba, chora cataraba. Aleluia, aleluia. Diga para alguém: Deus vai mudar a sua história. Oh, nós te amamos, Jesus. Nós amamos a sua presença. Cante essa canção, que eu tive a alegria de escrevê-la. Queria que você levantasse a sua voz comigo. Te amamos, Jesus. Não outro como tu, Jesus. Não, não. Levante sua voz e declara isso, vai. Jó, como pode ainda adorar se não tens motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Eita, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar simplesmente. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Será que você pode levantar suas mãos? Vamos encher esse lugar de adoração, digno de ser adorado. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Ei, já.
filhos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Ei! Simplesmente eu vou adorar. Tirou, o Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. O Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. Receba a visitação do Espírito Santo aonde você estiver agora. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja cheio da presença dele aonde você estiver. Recebe o toque do Espírito nessa noite. Digno de ser adorado, e não existe outro nome como o teu. Enquanto você está com as mãos levantadas, há uma visitação de Deus na sua casa. Há uma visitação de Deus nos seus sonhos. Há uma visitação de Deus sobre você. Aleluia, aleluia. Girou. E a Ele a glória. Vamos encher esse lugar de glória. A Ele a glória. Levante sua voz e declara isso. E a Ele a glória. A Ele a glória. Uma vez mais. E a Ele a glória. Para sempre. Última vez, levante suas mãos lá em cima e vamos encher esse lugar de glória. E a Ele a glória. A Ele a glória. Uma vez mais. E a Ele a glória. Enche, enche. Somente o nome dele. Isaías capítulo 6 diz: ele teve uma visão e ele disse: no ano que morreu Reuzias, eu vi no alto e sublime trono o Senhor assentado, e as suas vestes cobriam todo o templo. Acima estavam anjos e serafins que prostrados cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo,
toda a terra está cheia da sua glória. Tinha anjos que com duas cobriam os pés, com duas cobriam os olhos, e com duas voavam. Eles não resistiam à glória de Deus. Isaías disse: toda a terra está cheia da sua glória. Isaías estava profetizando que no ano de 2026 teria uma igreja aqui na cidade de Catalão, que estaria cumprindo a profecia que saiu da boca de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Será que tem alguém aqui nessa noite que entende que enquanto você manda a glória para cima, tem glória que desce também? Oh, pela última vez, vamos encher esse lugar de glória. E a Ele somente o nome dele, e a Ele a glória para sempre. Aplauda o nome dele se você puder, mais alto, mais alto, mais alto. Exalte o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que percebe que Jesus está nesse ambiente? Te amamos, Jesus. Te amamos. Canta comigo, vai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Diga: minha fé está firmada nas coisas que podes. Eu aprendi. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus. Pega a sua voz, vamos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, você pode levantar suas mãos em adoração ao nome do Rei. Te adoramos, Deus. Te damos glória. Oh, como é bom estar na sua presença, Jesus. Só a noiva. Minha fé diga: eu aprendi a adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, já não vier, Ele é Deus. Se curado for,
fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechado em Xavier, segurado por, se tudo der certo, mas se não der, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Já em Xavier, Ele é Deus. Segurado for, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se não der, te adoramos, Jesus. Quantos amam a presença de Jesus? Quantos amam a presença dele? Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Santo em Xavier, exalte o nome dele, glorifique o nome dele. Não tem uma vez que eu canto essa música e é impossível não se lembrar da sua trajetória e como o Senhor soprou essa canção no meu coração. Sabe, queridos, eu estava compartilhando com o pastor Elton agorinha, ele me perguntando quantos irmãos eu tenho. E eu disse, eu sou o nono. Pode abaixar um pouquinho. Eu sou o nono filho. A minha mãe cuidou de mim e dos meus irmãos, com a graça de Deus. Fomos criados num lar cristão, para a glória de Deus. E como está muito em voga, né? E às vezes você chega em algum lugar, o irmão fala assim, você é ex o quê? Eu não sou ex nada. Eu nasci num lar cristão, para a glória de Deus. Mas um dia de muita escassez, na nossa casa, o papai deixou a mamãe sozinha, com todos os filhos. E a minha mãe fazia cultos assim na nossa sala. E muitas vezes eu voltava da escola, eu tinha que pular os irmãos ajoelhados ali, orando. A minha casa sempre foi uma casa de oração. Mas era um período assim, quase entrando em dezembro, ou no período natalino, e eu me lembro que os meus amigos da rua já estavam naquele clima, roupinha nova, tênis novo, mas minha mãe não tinha condição de comprar roupa para 9 filhos. Ela vendia farinha na rua, a gente é tudo escadinho assim. E eu cheguei na minha mãe, falei, mãe, o que fala a gente fazer culto aqui nessa casa todo dia? A gente faz culto, a gente ora, a gente chora. Os meus amigos que nem crentes são, tem tudo, e a gente que serve a Deus não tem nada. Aí eu me lembro, minha mãe, muito ordeira, ela me chamou no canto e falou, filho, nós não adoramos a Deus apenas pelas coisas que Ele pode fazer, mas nós também adoramos o nome dEle pelo que Ele é. Essa mensagem ficou no meu coração. Eu saí de casa com 16 anos para trabalhar, e há 4 anos atrás eu estava em casa e eu recebi uma ligação de madrugada. Minha esposa gestante de 4 meses, era meu cunhado ligando desesperadamente para mim, corre aqui da igreja de sua mãe, aconteceu um negócio. E eu saí de repente correndo, e quando cheguei ali me deparei com uma cena terrível. Alguém tomado de entorpecente, a minha mãe
sempre levantou às 5 da manhã para orar. Ela gostava de orar de madrugada. Inclusive eu sou fruto dessa vida de oração de madrugada. Muitas vezes eu falava para minha mãe: por que eu tenho que orar se eu sou o menor? E ela dizia: você tem que orar, porque a vitória do crente não é subindo, a vitória do crente é descendo. Quanto mais você desce, mais perto de Deus você fica. Cheguei ali e vi aquela cena terrível, minha mãe no chão. Eu falei: Jesus, acabou, minhas forças esvaíram, eu não tinha mais desejo de cantar, eu não queria subir no altar mais. Eu disse para Deus: nunca mais eu subo no altar, nunca mais eu canto, nunca. Eu liguei no meu escritório e falei assim: Léo, as agendas que temos aí, liga para as pessoas, peça desculpa, devolva oferta, faça alguma coisa, mas eu não quero mais cantar. E eu disse para Deus: isso não é forma de alguém tão justa, tão crente, morrer dessa forma. Minha mãe, a mulher que gostava de fazer o bem, fazia. Isso não é jeito. Eu me tranquei, passei aquele período, velei minha mãe. Sabe, queridos, muita tristeza. Mas eu vim dizer para você que eu não vim aqui contar um testemunho triste para você. Eu não vim aqui deixar você para baixo. Naqueles dias, depois de uns 3 meses ali dentro do quarto, eu não queria sair, fazer nada. A minha mãe foi uma representação de Jesus na terra para mim. Mulher tão fiel a Deus, temente, cuidou dos 9 filhos, casou todos os filhos, viu os filhos dos filhos. O dia que eu estava mais triste, o dia que eu falei: Deus, nunca mais eu subo no altar para cantar. Eu me lembro que eu estava ali chorando. Eu descobri uma coisa, irmãos: quando você não tiver forças para orar, pode chorar, porque cada lágrima para Deus é uma frase. Cada vez que você chorar diante dele, não pensa você que Deus não está vendo, não pensa você que Deus te abandonou. Quando você não tiver frases ou palavras para dizer para Deus, pode chorar. A palavra diz que bem-aventurados são os que choram, porque por Deus serão consolados. De repente, pastor Elton estava lá, sentindo aquela dor. Eu ouvi uma voz especial, não era uma voz comum, era uma voz diferente, que não vinha do ouvido para o coração, mas vinha do coração para o ouvido, e disse: Delino! Aquela voz estremeceu o meu quarto e disse: Delino, o lugar que a sua mãe está agora não tem dor, não tem choro. Aleluia, aleluia. O lugar que a sua mãe está agora, Delino, não tem dor, não tem choro. Lá tem adoração, não tem sofrimento. E a voz continuou falando comigo. Eu sabia que era o Espírito Santo depois de alguns instantes. E ele disse: Delino, uma das razões que eu permiti você passar por isso é porque eu ainda vou levar os seus pés em muitos lugares. Mas dentro de mim eu dizia: eu não vou, eu não quero, eu não tenho forças. Aí o Espírito Santo trouxe à minha mente, ao meu consciente: Delino, não é sobre a sua força, não é sobre o que você pode fazer, é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza todos os dias. Ah, meu irmão, eu comecei a levantar a minha cabeça, um cântico de júbilo ressoou na minha boca, e a voz continuou dizendo: Delino, uma das razões pelas quais eu permiti você passar por isso é porque eu vou levar os seus pés em muitos lugares. E em muitos lugares que você vai pisar, muitos dos meus filhos vão estar querendo desistir por muito menos. Quando você chegar nesses lugares, você vai dizer ao meu povo: ei, se eu levantei o Delino, eu posso te levantar também. Ele não te deu ordem para desistir, ele não te deu ordem para olhar para trás. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou adorando a Deus. Eu não vou parar, você não vai parar, você não vai desistir. Assim diz o Senhor. Levanta a sua cabeça, porque o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para a sua história nesses dias. Levanta a sua voz e diz: se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, se a doença vier, Ele é Deus, segurado for, se tudo.
continua sendo Deus. Tem alguém que pode agradecer a Deus aí? Será que você pode levantar suas mãos em gratidão? Nós chamamos Jesus. Eu peguei a dor, peguei toda a minha dor, coloquei ela no altar e fiz dessa dor um testemunho para edificar outras pessoas. Assim diz o Senhor para você: não coloque um ponto final onde o autor da vida está escrevendo. Você não vai terminar assim. Para vergonha do diabo, que achou que eu ia ficar dentro de um quarto fechado, numa depressão. Olha eu aqui. Olha você aqui. Olha para esse irmão e diga: você chegou aqui hoje. Não era para você estar aqui. Aleluia. Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Ah, Jesus, obrigado. Glória a Deus. Nós amamos a sua presença. Diga: Deus é fiel. Diga: fiel é Deus. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos, declaramos o nosso amor a Ti. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus. Cante. Fiel é Deus. Não tarda, não falha. Diga: fiel. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Cante. Ele não é homem pra mentir, e nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Diga: nunca falhou. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Não tarda, não tarda, não falha. Diga: fiel é Deus. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Seu amor não tem fim. Sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Fiel. Não tarda, não tarda, não falha. Diga: fiel é Deus. Fiel é Deus. Fiel. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Quantos têm motivo para levantar suas mãos aos céus e dizer que Ele é fiel? Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa. Canta comigo: o meu Deus é fiel. A noiva diz: o meu Deus
fiel, igreja. O meu Deus é... Declara isso na vida de alguém. Diga para ele assim, ó: o seu Deus é fiel. Aleluia. O seu Deus é fiel. O seu Deus é fiel. Quantos creem nisso? Diga amém. O seu Deus é fiel. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Não tarda, não tá, não falha, não mesmo. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Seu amor não tem fim. Sempre cuida, sempre cuida. Fiel é Deus. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Levante suas mãos lá em cima e diga: o meu Deus, oh, Ele é fiel. O meu Deus, Ele é fiel. O meu Deus, oh, aleluia. O meu Deus, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. A noiva diz: e ainda que eu não mereça, permaneces assim. O que é, igreja? Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele continua: fiel, Senhor, meu Deus. Levanta sua voz e diz: meu Deus, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és. Eu quero ouvir o som da noiva nessa noite. Tu és fiel. Eu sei. Eu sei, eu sei. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus. Ele permanece fiel. Fiel, Senhor, meu Deus. Pela última vez, declare isso. Tu és fiel.